Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então vamos dar início mais aos trabalhos dessa quarta-feira. Alguém pela primeira vez na casa? Certo. A gente sempre começa dando os recadinhos, né, das atividades da casa para todos irem se ambientando, né, com os cursos que a casa proporciona a todos nós, para a gente ter um aprendizado um pouquinho melhor. Às segundas-feiras, a casa oferece o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, é de forma online, das 20 às 21 horas. A todos aqueles que tiverem interesse nesse curso, tá? Pode estar falando com um dos tarefeiros aqui da casa, que vai estar com esse crachazinho. A gente vai estar dando a informação, né, como que é feita essa inscrição. Ela pode ser feita a qualquer momento, né? Esse curso ele não tem um começo, nem um meio, nem um fim, tá? Pode estar se integrando nele a qualquer momento que qualquer um desejar. A casa também oferece um curso mais online às terças-feiras, no mesmo horário, das 20 às 21, mas esse curso é presencial. Aliás, esse curso está com um término, né? Está terminando agora. Eu acho que esse curso deve ter mais umas 2 ou 3 semanas. Dele é a iniciação, né, Espiritismo, a todo aquele que quer conhecer a doutrina, como que foi a codificação, se ambientar com todos os, né, o codificador e todos aqueles que participaram. Ou mesmo para aqueles, né, que já estão há um tempo também, né, em contato com a doutrina, a gente está recordando sempre, é muito importante. Às quartas-feiras, a casa sempre vai oferecer a todos, ali na entrada, vocês sempre vão reparar que tem uma sala à esquerda, né, que a gente chama de atendimento fraterno. Para todo aquele que está precisando conversar um pouquinho, está se sentindo um pouquinho assim incomodado com alguma situação que está acontecendo, está querendo compartilhar, né? A sala do atendimento fraterno é para isso. Sempre vamos ter 2 trabalhadores lá prontos para estar atendendo a todos, ouvindo e encaminhando, né, com tratamento, se isso for necessário. Às quintas-feiras a casa tem um trabalho mediúnico, assim dito, né? Mas esse trabalho é fechado e ele só, né, através só do atendimento fraterno é que o assistido é convidado, né, para fazer uma avaliação dentro desse trabalho de quinta-feira. Então sempre vai ser necessário passar pelo atendimento fraterno. O atendimento fraterno começa sempre às 17 horas, toda quarta-feira. A casa também já faz um trabalho social de há muito tempo, né, que é cerca de 35 famílias hoje, mas essas famílias já chegaram a quase 90 na época da pandemia. Hoje já diminuiu bastante, né, essa assistência que a casa dá com leite. E hoje também se integrou a cesta básica, né, desde a pandemia. Todo mundo passou por um momento difícil, então a gente conseguiu estar agregando, né, a cesta, né, nesse trabalho do leite também. Esse trabalho é feito através de doações. É feito através de doações, né? Então por isso que a gente sempre está alertando a todos que aquele que puder estar ajudando a gente, né, com esse trabalho vai ser sempre bem-vindo, 1 quilo de alimento não perecível, ou de uma forma, né, em espécie, ali na entradinha, na recepção, né, tem a conta da casa. Isso pode ser feito sempre da melhor maneira, que cada um entender que pode estar ajudando, né? É importante ajudar. Ao final, né, a gente vai ter os passos individuais, como sempre é feito aqui na casa, né? Então, ao final da palestra de hoje, a gente pede para que todos fiquem, né, ainda nas suas cadeiras, tranquilamente, né? Todos vão ser encaminhados para a sala de passe. Celulares, por favor, no modo vibra. Se for possível desligar melhor, né? Mas caso alguém esteja esperando alguma ligação, sem problema, pode ir até a recepção, né, e atender lá sem problema nenhum. Hoje a palestra vai ser aqui do nosso irmão Gelson, né? Acredito que a maioria de nós conhece ele aqui hoje já da casa. E hoje vai ser um tema bem interessante para todos nós, como sempre, né? Todos os temas são, né? Pelas obras se reconhece o cristão.
Então, eu vou pedir a todos hoje, né? Vamos nos tranquilizar todos agora, vamos procurar uma posição, né, que seja confortável a todos nós nesse momento, para que a gente possa estar fazendo a oração de abertura, né, para a gente caminhar nos trabalhos dessa noite. Então vamos todos agradecendo ao Pai, procurando essa comunhão com o Pai, todos os nossos mentores, todos os benfeitores dessa casa, que nos acompanham há muito tempo, desde muito antes que a gente possa imaginar, sempre nos reconfortando, sempre nos encaminhando. Vamos agradecendo por tudo que o nosso Pai nos oferece, todos os recursos que Ele coloca à nossa disposição para o nosso adiantamento, para que pudéssemos estar aqui hoje nesse dia, podendo, né, estar participando dessa reunião, aprendendo um pouquinho mais. Então vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Como já tinha me adiantado um pouquinho, né, Gelson? Por favor. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite. Rogando que nosso querido Mestre Jesus nos ilumine, para que a gente possa interiorizar e fazer uma reflexão depois do tema que vamos trazer aqui hoje, nesta noite. Então, o tema hoje: pelas obras se reconhece o cristão. O objetivo desse estudo é fazer uma reflexão sobre esse assunto, ponderando sobre atitudes, sentimentos e trazendo algumas máximas espíritas. Vamos trazer alguns textos bíblicos. Assim também a fé, se não puder ser traduzida em obras, é morta em si mesma. Isso está em Tiago 2,17. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo, primeira carta aos Coríntios 13, de 1 a 3. Então aqui fica muito claro que o que mais interessa na nossa vida é o amor. Tudo aquilo que nós fazemos, ele tem que ser feito com amor, com muito amor. Nada adianta eu doar o que eu tenho, nada adianta eu ter um conhecimento bárbaro de todas as coisas do mundo, né? Porque eu posso fazer uma doação para parecer grande aos olhos do outro, né? E o que diz aqui Paulo: se eu não tiver amor, de nada adiantará, porque não é amor. Se eu faço para aparecer para o outro, é uma troca, é uma coisa que vai alimentar o meu orgulho, né? Para que as pessoas me elevem, não é isso? Vamos ponderar um pouco sobre amar. Para Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem limites, né? Obrigado. A medida do amor é amar sem limites, né? Porque muitas vezes a gente fala, as pessoas falam: nós temos que amar o próximo, ajudar, mas tudo tem limite. Para o amor, não. Para o amor, não. Até porque às vezes amar é aprender a dizer não. Amar o próximo não significa fazer tudo aquilo que ele quer.
Porque se assim fosse, Deus faria todas as nossas vontades. Mas Deus não nos dá conforme a nossa vontade, conforme a nossa necessidade, porque Ele nos ama. Se Deus fizesse todas as nossas vontades, quem aqui ia pedir para ter uma pneumonia? Quem aqui ia pedir para ter uma doença terminal? Mas a gente sabe que essas coisas acontecem nas nossas vidas, que é para nos ensinar algo. Deus não pune, Deus não privilegia. Então, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, que nós acharmos que é uma coisa ruim para nós, não é um castigo de Deus, é uma necessidade nossa para nós corrigirmos o rumo das nossas vidas, o rumo dos nossos entendimentos, para nós adquirirmos virtudes. Onde o amor não consegue inspirar os homens, a dor toma a orientação desejada. Isso está no livro Maria de Nazaré, na página 365. Quando a gente, traduzindo de outra forma, quando a gente não aprende pelo amor, aprendemos pela dor. A dor também não é para punir, é para nos direcionar o caminho correto, para mudar o nosso pensamento e entendimento. No mesmo livro, quem não muda morre, e quem melhora a cada dia que passa vive sempre. Esse sentido de morrer aqui não é o morrer do corpo físico, é morrer no entendimento, fica estancado. E quem melhora passa a cada dia a viver sempre, porque a gente está sempre se renovando, sempre melhorando, sempre aprendendo a amar melhor. Como diz Santo Agostinho, a medida do amar é amar sem medidas, sem limites. Então a gente vai aprendendo, vai se melhorando e a nossa vida vai ficando mais feliz, de fato. O homem velho, se faz necessário a mudança para o crescimento espiritual, não podemos dar o que não temos. Cada um só dá aquilo que tem no coração. Principalmente quando a gente está num estado que a gente é confrontado pelo outro e a gente vai de imediato dar uma resposta. Quando a gente está no entendimento, quando a gente está tranquilo, a gente até pensa, pondera, e às vezes a gente consegue dar uma resposta que não seria aquela que a gente dá de imediato, quando alguém me dá aquela ofensa. Mas quando a pessoa me dá aquela ofensa e eu falo na lata, aquilo é o que eu realmente sou, aquilo é o que eu realmente, no momento, como eu estou, e aí eu dou exatamente aquilo que eu tenho. Por isso é importante a gente renovar esse homem velho que já vem de várias e várias encarnações, aprendendo sim, porque hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Hoje nós somos uma versão melhor do que as últimas encarnações que nós tivemos, porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós já conseguimos conquistar como valores, isso sempre a gente traz com a gente, e a gente está aqui para cada vez mais melhorar, cada vez mais adquirir virtudes. Mas as virtudes conquistadas, essas nós já temos. O homem velho, como disse, é a soma de tudo que sou, sendo a somatória de várias encarnações. Destruir o homem velho seria destruir a mim mesmo. Eu não posso destruir esse homem velho. Eu não posso, porque destruir ele seria destruir tudo aquilo que eu já amealhei, todas essas encarnações. Mas o que fazer? Nós não temos que destruir o nosso homem velho, nós temos que mudá-lo. Não destruir. A palavra certa não é destruir, nós temos que mudar. E como nós mudamos? O que fazer? Oséias, no 4:6, diz: o homem erra mais por falta de conhecimento. Nós erramos mais por falta de conhecimento do que por causa da maldade. Então, o que é interessante a gente fazer? Jesus ainda disse: amai os instruídos. Primeiro nos amar, mas ele disse: instruídos. Porque através da instrução nós vamos mudando o nosso pensamento, nós vamos formatando o que é verdadeiramente o amor,
E a casa oferece isso para nós aqui, para aqueles que não conseguem estudar sozinho, tem alguma dificuldade. A casa oferece, como foi dito aqui pelo Ricardo no começo, tem os cursos aqui de evangelização, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quê? Para que a gente vá se renovando, para que a gente vá aprendendo, tendo esses conceitos, que esses conceitos fiquem claros na nossa mente, para que a gente possa colocar isso em prática. Né? Porque de nada adianta o conhecimento, né? Tem uma frase que diz que informação não é conhecimento, e conhecimento não é sabedoria. A informação está aí, então, vários livros ali. A informação está lá. A informação está na internet, nas suas páginas. Mas a informação só se tornará para nós conhecimento a hora que a gente lê aquilo, estudar aquilo. Às vezes não basta só ler, temos que estudar, que é o que a casa oferece. Mas isso só vai se tornar sabedoria, esse conhecimento, quando a gente realmente colocar isso em prática. Aí é a sabedoria. Porque senão ficamos só no conhecimento. Não é? Necessário nos instruirmos para não errarmos pela falta de entendimento das leis divinas que estão escritas em nossas consciências. Questão 621 do Livro dos Espíritos, que eu acabei de colocar à instância. Conhece a ti mesmo. Eu só posso mudar aquilo que eu conheço. Como eu posso mudar aquilo que eu não conheço? Como eu posso mudar algo em mim se eu não me reconheço naquilo? Se a pessoa falar, você é egoísta. Se eu não me reconhecer como um egoísta, eu vou mudar o que se eu não preciso? Então nós temos que nos conhecer bem. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Resposta: um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. E é aquilo, se a gente não se conhecer realmente a fundo, né? Sem máscaras, sem querer mascarar aquilo que a gente é, gente, para nós mesmos, não é falar para o outro, eu sou assim, não. Nós temos que nos conhecer para nós mesmos, porque isso vai fazer bem para mim. Por consequência, pode fazer bem ao outro se eu me melhorar. Mas o primeiro beneficiado sou eu, se eu me conhecer. Porque eu me conhecendo, e eu perguntando, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Não, então eu não vou fazer com o outro. É assim que a gente começa o nosso processo de mudança. Mas precisamos nos conhecer muito bem. O verdadeiro espírita. Quem é o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas inclinações más. Ele não diz que o verdadeiro espírita é aquele cara perfeito, que não erra, mas ele diz que é o cara que se esforça. É aquele que se esforça. É aquele que reconhece quando erra e vai procurar reparar o seu erro. Ele se esforça em combater o seu orgulho, porque o meu orgulho vai dizer para mim: não, mas aquele cara é pior do que você não precisa pedir desculpa para ele. Esse é o meu orgulho dizendo. Mas eu tenho que me esforçar e quebrar esse meu orgulho e falar assim: não, eu estou errado, eu vou pedir a desculpa e vou tentar corrigir. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme a vontade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Nesse capítulo ele vai ensinar para nós tudo o que a gente tem que fazer, ou muitas coisas que a gente pode fazer para a gente ir melhorando, para a gente ir se tornando perfeito. Se tornar perfeito é se melhorar, é adquirir virtudes, é tratar o outro como realmente a gente gostaria de ser tratado, né? É seguir aquilo que o Jesus disse: ama o próximo como a ti mesmo. Mas eu posso falar: mas se eu me amo mal, eu posso amar o outro mal? Não, mas Jesus estabelece a medida quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Então o amor que a gente tem que dar para o outro é o amor que Jesus nos deu. Esse é o amor puro. O mal, segundo Joana de Ângeles, o mal não tem vida própria. É apenas a ausência do bem. Onde o bem se faz presente, o mal bate em retirada. Já o amor é de essência divina e está presente nos corações de todos os homens, mesmo que em estado latente, esperando a oportunidade de germinar, crescer e florescer. A nossa essência é o bem. O mal nada mais é do que a falta dessa essência sendo colocada para fora. Aliás, na questão, se eu não me engano, 932, Kardec pergunta por que o mal prepondera no mundo, e a resposta: pela inoperância e ineficiência dos bons. Porque quando esses quiserem, preponderarão. Então a gente vê que o mal ele só se alastra, ele só cresce pela inoperância dos bons. E mesmo essas pessoas que a gente fala são pessoas más, é simplesmente essas pessoas estão com o bem em estado latente dentro de si. Porque um dia todos vão trilhar o caminho do bem. Porque Jesus disse para nós que nenhuma ovelha se perderia. Nenhuma única ovelha se perderia. Então aqueles que a gente acha que são ruins, que não têm salvação, todos têm. Todos chegaremos ao caminho do bem. O homem evolui do átomo ao arcanjo. Isso vai acontecer com todos. Em tempos diferentes? Sim. Porque tudo é relativo ao esforço próprio de cada um. A jornada que nós estamos aqui é em caravana, mas a evolução ela é individual de cada um. Quando cada um de nós está disposto a se desprender do mundo e a aprender a amar. Como Paulo disse ao final da sua jornada: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele conseguiu. Ele disse: venci o mundo, como Cristo venceu o mundo. Preponderância do mal. Por que no mundo tão a miúda a influência dos maus sobrepuja os bons? Né? Aquilo que eu já falei, questão 932, está aqui. Por fraqueza desses. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, preponderarão. O que é a caridade? Vamos trazer aqui a máxima espírita, que diz para nós que fora da caridade não há salvação. Não diz fora do espiritismo, fora da caridade. Conhecendo essa máxima espírita, a pergunta que fica é: já conseguimos praticá-la? Conseguimos praticar a caridade em toda a sua essência? É uma pergunta pessoal. Cada um deve responder, sempre conhecendo a si mesmo. Né? Me conheço a ponto de responder prontamente essa pergunta? E aí vem: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus? Porque muitas vezes eu posso ter: não, eu sou um cara muito caridoso. Mas qual a referência que eu tenho para isso? Qual a referência? Eu sou caridoso porque eu vejo uma pessoa na rua e me pega 2 modos. De repente a pessoa pode achar que é caridosa por causa disso. Só por isso. Então nós temos que ter um parâmetro de como é a caridade. Qual é o parâmetro que nós temos que nos comparar? Então vamos aqui apresentar a caridade como Jesus a entendia. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É sempre bom falar nessa questão, e não tem como a gente não lembrar do nosso querido Genivaldo Forte. Ele trazia isso com muita... Ele trazia essa questão com muita propriedade, com muita fé. Ele falava nisso com muito afinco. Né? Então, toda vez que nós pensarmos em caridade,
nós temos que pensar nesse parâmetro de Jesus, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. Então nós temos que nos balizar pelo nosso modelo e guia. Simeão, o Espírito, que traz uma mensagem no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 16, na instrução dos Espíritos. Então ele diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso também tem significado dentro do que estudamos. Quantos não se utilizam dessa linguagem superficial para se enganarem ou enganarem os inocentes? Mais uma vez, Jesus nos incita ao apostolado da sinceridade, da justiça e do amor, como sendo a garantia de uma recompensa verdadeira e eterna, e não a recompensa efêmera e transitória que a vida terrena nos proporciona. Tornar-se um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita, um verdadeiro devoto de Deus, requer muito esforço para o homem comum, pois necessário é transpor as próprias imperfeições, as próprias ignorâncias. É passar pela porta estreita da salvação que Jesus falou. Não é fácil. Não é fácil a gente se negar, muitas vezes, que o orgulho nos desfaça uma coisa, mas o Evangelho nos desfaça outra. Não é fácil a gente se desvencilhar disso, mas é possível. É trabalhoso, é diário, é a todo momento, é analisando a situação uma por uma, a cada momento, não é? Em uma situação difícil, fazer a pergunta: em meu lugar, o que Jesus faria? E se a gente tiver a resposta, fazer o que Jesus faria naquela situação? Né? Mas Jesus nos mostra o caminho. Ele não atua somente como um crítico leviano, mostrando nossos erros, nos auxilia, mostrando seus exemplos de vida, promove em nós uma vontade de ser como Ele, mostra que a fé, do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de transportar essas montanhas da consciência imatura, os medos, a insegurança, a falta de confiança nas leis naturais, instruídas por um Deus infinitamente justo, bom e misericordioso. Quando Jesus diz: se tiveres a fé do tamanho de uma montanha, de um grão de mostarda, dirás a essa montanha: se move-te daqui para lá, e ela se moverá. Muitas pessoas pensam nisso, na montanha física. Não é essa montanha. São essas montanhas aqui descritas: medos, insegurança, falta de confiança em Deus, falta de confiança em si mesmo. Quantos de nós não tem falta de confiança em si mesmo? Ah, eu não sou capaz. Ele faz porque ele é Chico Xavier. Ele faz porque é Divaldo Franco. Eu não sou capaz, é? Porque Jesus disse: sois deuses e não sabeis. Poderão fazer o que faço e muito mais. Jesus confia em nós que nós podemos fazer, mas nós muitas vezes não confiamos em nós mesmos. Por que não conseguimos? Muitas vezes temos medo, porque se eu fizer isso eu não vou ser aceito. Se eu falar de Jesus, se eu falar de Deus, se eu agir corretamente, eu não vou ser aceito no grupo que estou. Mas Jesus disse que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas nós temos medo. Nós somos muito inseguros, mas nós podemos ter essa segurança, porque Jesus está sempre conosco. Jesus e seus emissários estão aqui, como estão aqui agora entre nós, fortalecendo a nossa vontade, fortalecendo o nosso espírito. Mas nós também precisamos dar esse passo. Nós podemos e nós conseguimos. Basta nós fortalecermos a nossa vontade. Continua Simeão:
Todo passo na direção da transcendência é passo firme, que possibilita ao homem mais lucidez e também mais robustez de consciência. Assim, pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações, salgando degrau a degrau a um novo patamar, é que a criatura humana sairá da prisão de conflitos e dores em que se encontra. Quando eu me esclareço, quando eu entendo que nada é para me prejudicar, para me punir, é para me corrigir, eu passo pelas agruras da vida com mais tranquilidade. Elas deixarão de aparecer? Não. Elas não deixarão de aparecer. Mas não me afetarão tanto quanto agora. Porque se a gente colocar na água quente um ovo e uma batata na água fervendo, um vai ficar duro e o outro vai ficar mole. O meio é o mesmo para os dois, mas o resultado é diferente. E sua autoavaliação com base na justiça maior, fazer ao próximo o mesmo que desejas para ti mesmo, será a sentença que determinará seu grau mais ou menos feliz. Por isso se conhece o cristão pelas suas obras. A pessoa que consegue praticar as obras de acordo com os ensinamentos do Cristo, ele é mais feliz. Não importa a ingratidão do outro, porque ele não espera a gratidão. Se ele não faz isso por amor, faz por troca, a ingratidão fere. A ingratidão entra nele como um punhal. Nossa, ajudei tanto essa pessoa e agora ela faz isso comigo. Porque não ajudou por amor. É uma troca. Ele queria um aplauso. Ele queria o reconhecimento dos outros que ele era uma boa pessoa. Então ele sofre. A pessoa que realmente faz por amor, ele nunca sofre. Porque ele nunca pronuncia a palavra ingratidão. Portanto, não se pode admitir um verdadeiro cristão espírita ou devoto sem alegria no coração. Não uma alegria fútil e frívola, mas sim aquela alegria que transborda de dentro, quando os valores mais elevados sobressaltam-nos da alma. Continua ainda Simeão, né? Simeão alerta que o egoísmo humano e a busca do poder fizeram ao longo da história com que a mensagem do Cristo se deturpasse. Hoje ele domina, como crença religiosa, grande parte do mundo, mas é incapaz de formar homens melhores. Nunca tivemos tanto conforto e nunca fomos tão vazios de esperança e fé. O progresso do mundo, da humanidade, ele é evidente, ele salta aos olhos. Mas a gente vê que o progresso moral não acompanha o progresso tecnológico. Ele vai ficando muito para trás. Por isso cabe a nós mudar esse homem velho. E nós podemos. Nunca tivemos tanta facilidade tecnológica e nunca sofremos tantas dores psicológicos atordoantes, frutos de valores que escolhemos para nortear nossa existência. Nós estamos escolhendo valores do mundo para nortear nossa existência. Bom é o cara que tem muito dinheiro, esse venceu na vida. Esse cara venceu na vida, ele tem um carro, ele tem um iate, ele tem 3 apartamentos. Será que ele venceu na vida? Ou ele venceu no mundo? Vencer na vida não seria angariar valores? Nada impede uma pessoa de ter 3 carros, um iate e ter muitos valores bons, sim. Mas o que deve nos nortear é o amor, não as coisas. Mas a gente normalmente nos norteamos pelas coisas do mundo. Deus nos deu coisas para usar e pessoas para amar. Normalmente a gente faz o contrário. A gente usa as pessoas para amar as coisas que a gente quer ter. Será que nós estamos, cada um de nós,
olhando para o norte correto? São perguntas que nós temos que responder, nos conhecendo, como disse Sócrates. As vicissitudes. O mundo está conturbado de acontecimentos dolorosos. É lamentável que ainda existam tantas tragédias, mas a doutrina espírita esclarece que a evolução moral é responsabilidade de cada um, através do aperfeiçoamento íntimo, seguindo os ensinamentos do Evangelho. Está na nossa mão. A péssima notícia é que o avião já está voando. A boa notícia é que nós somos o piloto. Então nós podemos conduzir essa aeronave nossa para onde a gente quiser. Se a gente quiser conduzir isso para um campo bom, um aeroporto bom, a gente pode conduzir. Está na nossa mão. Uma luta silenciosa, por vezes dolorida, mas que não pode ser terceirizada, nem pela morte e ressurreição do Cristo, nem somente pela crença em nenhuma religião. Não é só pela crença, eu sou espírita, eu acredito em Jesus, eu acredito nos seus ensinamentos. Só isso não é suficiente. Nós temos que praticar. A fé sem obras é morte em si mesmo. Lembramos sempre de Tiago. Tenho fé em Deus e em seus desígnios. Ninguém mais do que o Mestre Divino tinha tanto conhecimento, tanta vontade e tanto poder. E, no entanto, ajoelhou-se no Jardim das Oliveiras, aceitando que se cumprisse a vontade do Pai. Eis a diferença entre os vitoriosos do mundo e os vencedores de si. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Repetindo o que eu já disse antes. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós não podemos esperar que Jesus venha nos salvar. Jesus vai me salvar. Ele está esperando que a gente dê o passo em direção a Ele. Ele nos espera o tempo todo. Ele está lá. Mas existe uma ação da gente dar esse passo. Esse passo é tudo isso que nós comentamos aqui hoje. Boas ações, bons entendimentos. Cair, sim, não ficar caído, mas se levantar na fé. Cristão não é aquele que não cai. É aquele que cai, mas se levanta na fé, procurando não cometer mais o mesmo erro, não escorregar, tropeçar no mesmo obstáculo, transpor o obstáculo sem tropeçar. Isso é se levantar na fé. Decepcionados, muitos perderam a fé. Simeão nos pede para que não nos afastemos da árvore da vida, pois a árvore é boa sempre. Ainda que alguns jardineiros entenderam que moldá-la pelas suas ideias, que é a deturpação que ele comentou um pouco mais atrás. Talharam-na conforme suas necessidades, mutilaram-na, tornando-a estéril. Não dá mais frutos. Mas se conhece o cristão pelas suas obras. Haroldo Dutra vai nos dizer: Deus não espera que se torne perfeito para fazer o que é preciso. Deus espera que faça o que é preciso para ir se tornando perfeito. Muitas vezes a gente fala, quando eu tiver 10 anos de espiritismo ou de qualquer religião, quando eu for diácono, quando eu for, aí eu vou fazer. Não. Aliás, se temos uma semana de espiritismo, uma semana na doutrina, a gente já sabe muita coisa de fazer. Muita coisa a gente já sabe. Uma semana. Então a gente às vezes fica esperando. Não. É como a gente, muitas coisas na vida. Não, quando eu comprar a minha casa, eu farei isso. Não, quando eu ganhar o meu primeiro milhão, eu farei isso. Não, quando eu aposentar, eu farei isso. E como nos esclarece o Chico, por que não hoje? Porque amanhã talvez nem chegue. Talvez amanhã nem chegue. E eu podia ter feito, mas não fiz, porque eu fiquei esperando uma oportunidade boa, uma oportunidade melhor.
Francisco de Assis também nos diz: Deus não espera coisas impossíveis de nós. Quando temos fome, Ele quer que comamos. Sempre façam o melhor que puderem e fiquem em paz. O Senhor cuidará do resto. Façamos o nosso melhor, sempre. Tudo o resto vem por acréscimo da misericórdia de Deus. Está no livro Feliz, na página 15, livro de José Carlos de Luca. E aí, assim, a gente às vezes fala assim: não, quando eu tiver mais idade, eu terei mais maturidade. Existe uma diferença entre envelhecer e crescer. Existe uma enorme diferença entre envelhecer e crescer. Todos podem envelhecer. Isso não requer talento ou habilidade. Basta só não morrer. A gente vai ficar velho. O difícil é crescer, encontrando sempre a oportunidade de melhorar a si mesmo e não ter arrependimentos. Isso é crescer. É se melhorar e não ter arrependimentos. Ah, eu não vou conseguir envelhecer sem ter nenhum arrependimento? Seria o ideal. Seria o ideal. Mas que tenhamos o mínimo de arrependimento possível, mas que cresçamos, que angariemos virtudes, que cresçamos no amor, que confiemos em nós mesmos. E para encerrar, eu achei essa página aqui, é do livro de 2015. E ela dizia assim, Aline Rochedo, A Chamama, e a literatura dos povos originários, é esse livro. Ela dizia assim em 2015: amar é um ato desafiador, nesses dias atemporais em que a miséria humana se legitima por uma fé cega, uma política esvaziada de sentidos, uma percepção da vida que defende a morte. Repetem-se os ciclos destrutivos, mas hoje é um novo dia. Vamos reaprendendo e caminhando com passos firmes, porque amor também é coragem. Então, queridos amigos, queridos irmãos, que tenhamos coragem para confrontarmos a nós mesmos, que tenhamos coragem para acreditarmos em nós mesmos, que tenhamos coragem de colocar o Cristo como nosso modelo e guia, e que ao final da vida, um pouquinho de sorte, a gente consiga falar mais ou menos como Paulo: terminei a carreira, guardei a fé. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Vamos encerrando então a transmissão desta noite, agradecendo a todos aí, desejando uma semana extremamente abençoada e feliz para todos. Muito obrigada.